Bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo? Tá tudo ok? Débora, Amanda, Elielso, Bianca. Vamos começar, né? Gente, avisem aí o pessoal aí da turma no Zap, diga que a aula já começou. Chama o pessoal, tá bom? Para participar. Bom dia, tá tudo certo, Bianca, aqui, graças a Deus, tudo bem. Correndo aqui com as atividades, que não são poucas. Mas está tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz de estar conduzindo essa unidade curricular com vocês. Essa unidade de gestão de pessoas é uma unidade que eu também gosto muito de trabalhar. Agradeço ao Polo de Capanema por confiar na minha competência, no meu trabalho, e a vocês, né, que fazem esse trabalho acontecer também, né? Percebi que vocês interagiram muito bem com o nosso fórum de discussão. Gostei demais, parabéns, porque o fórum não era obrigatório, o fórum era opcional e vocês participaram muito bem. A finalidade daquele fórum era exatamente preparar vocês para a nossa aula de hoje, tá? Eu fiz ali uma espécie de sala de aula invertida, porque a gente começou a debater um assunto que mais tarde a gente viria trazer aqui para o contexto de sala de aula, para essa aula síncrona que a gente está iniciando nesta manhã do dia 21. Bom dia, Jerusa Souza, seja bem-vinda. Muito bem, deixa eu colocar aqui meu slide para vocês. Daqui a pouquinho eu abro para tirar dúvidas, tá, gente? Caso vocês tenham alguma dúvida, daqui a pouquinho eu vou liberar, tá? Railan, bom dia. O meu slide já aparece aí para vocês, pessoal? Que ótimo. Muito bem, então o tema da nossa unidade curricular é gestão de pessoas no agronegócio. Quando a gente fala de gestão de pessoas, nós estamos falando de uma ciência, tá, muito importante, que hoje praticamente está em todas as organizações, ou se não está, deveria estar em todas as organizações, porque é aquilo que eu sempre digo para os meus alunos, né? As pessoas, elas são o capital mais importante de uma empresa, né? Projeto nenhum você realiza sem ter boas pessoas ao seu lado, né? Então as pessoas, elas são extremamente importantes para o êxito de qualquer atividade. Só que, embora as pessoas sejam muito importantes para o sucesso do negócio, cada pessoa possui aí um universo, né? Cada ser é único e tem aí diferenças, né? Por isso que eu chamo universo, né? Porque o universo dá aquela noção de profundidade, de infinitude, né? E as pessoas, elas são únicas. Tem uma professora francesa, uma pedagoga francesa, a Hélène Trocmé-Fabre, que ela fala uma coisa muito interessante, que ela diz que um cérebro igual o nosso não existe em outro lugar a não ser em nós. Então nós somos seres realmente únicos, né? E claro, lidar com pessoas requer um entendimento profundo de como que o ser humano, ele constrói as suas referências, constrói a sua visão de mundo,
constrói aí a sua cultura, né? Então, o gestor de pessoas, ele é um profissional da administração que está ligado a esse estudo dos comportamentos, né? da personalidade. Então, a gestão de pessoas, ela é bonita por causa disso, porque as pessoas também são complexas, né? Então, se você não compreende bem como que as pessoas elas constroem as suas referências e como isso acaba interferindo na forma como a gente vive, fica muito difícil a gente conseguir gerenciá-las, né? Fica muito difícil mesmo, porque, por exemplo, eu tenho minhas crenças, tenho minhas competências, as minhas habilidades, você tem as suas. E às vezes pode ser que no nosso relacionamento alguma coisa possa ser conflitante, né? Então por isso que às vezes na organização surgem conflitos, exatamente porque as pessoas elas não pensam iguais, nem sempre elas estão tão alinhadas assim com o negócio. Então a gestão de pessoas vai ser responsável por toda essa complexidade. Gente, hoje eu não vou conseguir olhar o chat enquanto estiver projetando aqui os slides, então podem deixar as dúvidas de vocês aí no chat, que daqui a pouquinho eu vou abrir para fazer uma leitura e vou respondendo à medida do possível, tá? As dúvidas de vocês, tá? Espera aí que tem algum aluno pedindo aqui para entrar. Olha só, deixa eu ver quem é. Tá certo? É o Wanderson. Bem-vindo, Wanderson. Bom dia. Tá bom? Então deu para entender essa primeira parte, gente? Vocês já lidaram com pessoas em algum momento da vida de vocês? Ou alguém aí trabalha diretamente com pessoas? Kessia Silva, bom dia. Muito bem, se alguém tiver alguma pergunta em áudio e queira falar em áudio, tá? Também pode abrir o microfone a qualquer momento na aula, tá? Só abrir, pedir licença, que aí eu paro e a gente conversa. Também não tem problema aqui, tá? Mas se você não quiser abrir o áudio, quiser deixar a pergunta no chat, pode ser. A Amanda, quando você era fotógrafo, você lidava diretamente com pessoas. E aí, Amanda, era fácil? Você tinha alguma dificuldade? Em algum momento você teve uma situação assim que exigiu de você um jogo de cintura, alguma coisa assim? Bom dia, professor. Já sim, muitas vezes, às vezes o cliente não gostava daquilo e a gente tinha que se rebolar para dar outro trabalho para ele que ele gostasse. Entendi. É mais ligado à questão da satisfação do cliente, né? Isso. Mas você trabalhou quanto tempo? Assim? Eu trabalhei acho que 5 anos. Nossa. Aí eu tive que parar, porque eu tive minha filha, aí tive que dar um pause. Ah, entendi. De fato, esse trabalho de fotografia é bem exigente, porque você registra momentos eternos, né? Que são eternizados, né? Então, um trabalho assim que não seja contente, de fato, é complicado. Precisa de tempo, porque é muita coisa. Eu imagino. Não é só tu fotografar lá e deixar. Tu fotografar, tem que editar, tem que fazer todo o processo. Entendi. É de fato um desafio. E agora tá no agro. Muito bem, tá certo. Beleza, então, gente. Sempre gostei, na realidade, do agro. Do agro, mas você mora em alguma propriedade? Meu pai também trabalha com isso. Ah, tá, entendi. E aí eu vim buscar mais conhecimento para ajudar ele. Tá explicado, agora entendi. Tá certo. Gente, cadê o povo? Nós estamos aqui o quê? Tem poucas pessoas hoje. Já são 9h15. E aí depois eu coloco o slide e fica difícil para eu ter que estar voltando para aceitar o pessoal na sala. Vocês têm um grupo, né, da turma no Zap? Sim. Ótimo. Mas foi avisado lá do grupo já. Pois é, porque cada minuto aqui é ouro, porque a gente já tem poucos encontros, né? A disciplina tem uma carga horária pequena.
E aí temos aí um conteúdo vasto para a gente abordar, e esse pessoal chega 15 minutos atrasado, já perdeu aí um bom tempo. O Albério é dessa turma também, né? Sim, sim. Eu começo com essa frase: liderança é a capacidade de traduzir visão em realidade. Essa frase é do Warren Bennis. E por que eu trouxe ela para essa nossa aula de hoje? Porque ao longo dos anos, a gestão de pessoas ela passou por uma transformação conceitual, tá? Então, antes nós entendíamos as pessoas como recursos, né? Por isso que quem aí tem um pouco mais de idade recorda-se do tempo em que existiam nas empresas o famoso departamento de RH, né? Ou seja, departamento de recursos humanos. Então, as pessoas eram enxergadas como recursos, tá? Com o passar do tempo, houve uma transformação conceitual. A gestão de pessoas ela evoluiu, ela iniciou primeiro dentro da administração, dentro da ciência administrativa, tá? E aí ela foi evoluindo. E por conseguinte, essa evolução trouxe, claro, uma nova forma de pensar o ser humano. Então, o ser humano não mais como recurso de uma empresa, mas sim como um verdadeiro colaborador, como uma pessoa que de fato faz parte de um ativo na empresa. Então, o ativo é tudo aquilo que traz para a empresa resultados, né? Resultados importantes, estratégicos, né? Por isso que eu falei mais tarde que as pessoas são o maior ativo de uma organização, porque vocês já fizeram contabilidade, né? Fizeram a disciplina de contabilidade no agronegócio, acho que foi o professor Nestor, né? E lá vocês aprenderam aquele conceito de ativo, de passivo, né? E aí vocês viram que o ativo é tudo aquilo que faz com que a empresa gere riqueza, né? Que compõe, na verdade, a riqueza da empresa, né? Então, geralmente nós chamamos uma empresa que tem um ativo muito grande, um passivo pequeno, de uma empresa superavitária, né? Ou seja, uma empresa que está dando lucro, está dando resultado. E uma empresa que tem um passivo muito grande e um ativo pequeno, de uma empresa deficitária, né? Então, quando a gente traz esse conceito para a questão das pessoas, né? Quando as pessoas elas estão alinhadas com a cultura da empresa, elas de fato trazem para a empresa mais benefícios do que problemas. E quando elas não estão alinhadas ou quando não estão colocadas no lugar certo, elas trazem mais problemas do que resultados, tá? E claro, ninguém abre uma empresa a não ser para dar resultados. Você não vai pegar o seu dinheiro, investir em um negócio, se não for para obter dele resultado. Então, tudo que a gente faz dentro de uma empresa está muito vinculado com o conceito de resultado. Então, tudo que é investido nela é para trazer esse resultado. Pessoas, capital, os insumos, entenderam? E, então, o que isso tem a ver com essa frase que eu coloquei para vocês aí? Liderança é a capacidade de traduzir visão em realidade. Porque com essa mudança de pessoas vistas no passado como recursos para hoje como verdadeiros ativos de uma empresa, para que isso de fato tenha impacto no dia a dia das organizações, é preciso também que quem está no comando dessas organizações tenha uma nova visão. Então não adianta só o RH se transformar e se modernizar. As pessoas também precisam de uma mudança, as pessoas que comandam precisam de uma mudança de mentalidade, né? E essa mudança de mentalidade ela está muito direcionada hoje, no século XXI, com a liderança, tá? Porque no passado nós falávamos muito da visão do chefe, né? Ou então do encarregado, né? Da pessoa que mandava e o outro obedecia. E isso, com o passar dos anos, foi se mostrando muito ineficiente na forma como as organizações geriam as pessoas, né? E hoje nós temos
de forma mais evidente dentro das empresas o conceito do líder do que propriamente do chefe. E as empresas mais tradicionais, que elas não abrem mão dessa imagem do chefe, você pode observar como elas estão passando por grandes dificuldades na gestão do capital. Então o mundo mudou muito, gente. E quando a gente traz esse conceito da gestão de pessoas para o agronegócio, também nós estamos fazendo inovação. Inovação porque no setor do agronegócio não é habitual a gente ouvir falar de gestão de talentos, de gestão de pessoas. Ainda há um predomínio muito forte daquela estrutura vertical, né? Piramidal, ou melhor, piramidal, né? Onde tem lá no topo o dono da fazenda e embaixo estão os funcionários, exatamente naquela perspectiva do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quem participou dos nossos fóruns, né, pôde ter aí mais ou menos uma oportunidade de nós interagirmos e debatermos esse tema. E nós vimos, portanto, como que isso ainda está muito forte na nossa cultura do agro, principalmente na região em que nós estamos vivendo aqui, região nordeste do Pará, né? É uma região que tem dificuldades culturais, históricas também, que, portanto, certas mudanças, certas transformações demoram bastante chegar aqui, né? Então, quando eu trato dessa visão mais crítica acerca da realidade que nós temos aqui no Nordeste do Pará, longe de mim fazer preconceito, né, com relação à região que eu vivo, que eu trabalho, que nós vivemos, que nós trabalhamos, mas aqui precisamos ter uma visão crítica daquilo que ainda faz parte do nosso contexto aqui, para que nós possamos, portanto, encontrar uma nova forma de pensar as mudanças aqui. E, claro, sermos também agentes de mudança. Ficou claro isso? Então, gente, o olhar crítico, né? A minha primeira formação foi na área filosófica, né? E aí essa visão crítica do mundo ser crítico não é ser uma pessoa que reclama de tudo. Ser crítico é uma pessoa que tem capacidade de olhar o que nós temos hoje, mas o que nós poderíamos ter diferente do que temos hoje. Isso é criticidade. Isso é enxergar as coisas de maneira crítica. E na gestão de pessoas isso é extremamente importante porque nós lidamos com cultura organizacional. Essa palavra é muito cara para a gestão de pessoas, a cultura organizacional. Se você não tem uma empresa com uma cultura definida, uma cultura clara, ou seja, com um jeito de ser muito bem definido, uma personalidade definida, é muito fácil que você mande um colaborador para fazer um treinamento, mas quando ele chega na organização, tudo aquilo que ele aprendeu é sufragado pela cultura da empresa, que muitas vezes ainda é ultrapassada. Tá? E eu tenho certeza que mais na frente vocês também vão abrir empresas. Vocês também vão ser empresários rurais, ou se não quiserem optar pela área rural, eu tenho certeza que aqui muita gente tem um sonho de ter um negócio, né? E saiba que liderança é a palavra de ordem para o século XXI. Tá? Porque as pessoas, como eu falei, não são mais recursos. Elas são ativos importantes para a empresa. Se você não entende de gente, você não sabe lidar com a complexidade que é hoje o ser humano, com todas essas mudanças que a gente enfrentou aí nas últimas décadas, você não conseguirá ser um bom gestor. Professor Antônio, Vitor, então o que seria esse gestor líder? O que seria então esse antigo chefe que agora é chamado a ser líder? Quais as competências e habilidades? Ora, quando a gente fala de liderança, nós estamos tratando exatamente da capacidade que um líder tem de trabalhar as pessoas, de potencializar as pessoas. Então, nessa concepção, quem é o líder? O líder é a pessoa que consegue potencializar as pessoas, né? Ou seja, o líder ele consegue gerir uma equipe, ele consegue se comunicar, é uma pessoa com habilidades de comunicação, mas também uma pessoa com habilidades socioemocionais, é uma pessoa que consegue ser empática, consegue se colocar no lugar do próximo, entendeu? E esse é o líder, tá? O líder jamais é aquele que apenas toma a frente das coisas, mas principalmente ele consegue estar junto, tá? Eu acho que esse conceito é muito, muito essencial quando a gente fala dessa mudança de chefe para líder, né? O líder ele não é aquele que é puxado pelos outros, ou seja, naquela perspectiva
que você coloca os colaboradores na linha de frente para poder ele trazer o lucro enquanto eles estão lá na linha de frente, né? Sofrendo, passando pelas dificuldades, e o líder aqui na sala com ar-condicionado, só mandando e os outros obedecendo. Então, não é isso. O líder ele é diferente do chefe. Vou insistir nessa mudança, porque o líder ele é aquele que está junto com a equipe. Ele é aquele que acompanha a equipe, é aquele que oferece à equipe possibilidade de crescer junto, tá? Não mais aquela possibilidade da equipe crescer o líder e a equipe permanecer no mesmo lugar, tá? Então, por isso que é importante liderança hoje. É importante porque é de fato uma revolução na forma como nós entendemos a cultura nas organizações, né? Não mais pautadas por aquele princípio de alguém que está ali para mandar, mas sim naquele que está para servir, estar na sua equipe e enxergar no outro não mais um competidor, uma pessoa que não pode crescer mais do que você, mas enxergar no outro alguém que sim pode crescer com você, e até mais do que você, se for o caso, porque tem uma frase que nós que atuamos na área de liderança de pessoas falamos muito, de que a maior alegria de um mestre é quando vê o seu discípulo maior do que ele, entendeu? Então, um líder é uma pessoa que tem que ter uma série de habilidades, uma série de competências socioemocionais. Ele precisa entender de gente, precisa entender dele para poder ser capaz de se colocar no lugar do próximo, tá? Para entender bem quem são aquelas pessoas que estão trabalhando com ele, quais as necessidades, quais as possibilidades que ele tem de oferecer algo que possa ajudar a outra pessoa a crescer. E é muito legal quando nós, no dia a dia de trabalho, encontramos pessoas que nos ajudam a crescer profissionalmente. Gente com mais experiência do que nós, e que, ao invés de usar isso apenas para se autopromover e para passar à frente dos demais, mas utiliza isso para empoderar os demais. Ou seja, ele sabe compartilhar tudo aquilo que ele sabe de bom, tudo aquilo que ele tem de maior experiência, ele sabe compartilhar isso com os demais e, claro, ele transforma a vida de quem trabalha com ele, sabe? O líder é aquela pessoa que todo mundo quer trabalhar com ele. Ou seja, eu quero trabalhar com aquela pessoa porque ele é uma pessoa que tem assim uma capacidade muito boa de dar resultados junto com a gente, mas também de ajudar a gente a evoluir. Como está dizendo aqui o Wanderson, né? Que líder não é quem manda, e sim quem ergue as mangas e colabora. Isso mesmo. O líder não é aquele que vive só do status, né? De dizer que ele é o chefe, que ele está ali e que os outros devem obedecer. E tem também um outro ditado, Wanderson, que a gente na área de gestão de pessoas a gente usa muito, que é quando uma pessoa diz que quem manda ali é ela, significa que ela já não manda mais em nada, entendeu? Isso é verdade. Se a gente for analisar, quando uma pessoa ela é muito autoritária, porque ela é uma pessoa muito insegura. Tem também isso. Por outro lado, ninguém vai querer trabalhar com pessoas que não estão alinhadas no negócio, porque, como eu falei, a empresa ela existe para dar resultados. Então, as pessoas elas precisam estar muito bem alinhadas. Quando elas não estão alinhadas, o líder precisa perceber isso, tentar corrigir, tá? Tentar potencializar a pessoa e tentar alinhar com ela. Mas se caso acontece de fato não dar certo, o melhor que o líder tem é indicar um outro caminho para a pessoa seguir, porque também numa empresa você precisa gostar do que faz e você precisa estar afinado com aquilo que são os objetivos da empresa, porque quando isso não acontece, não é mais um problema só da empresa, é um problema também no profissional, que precisa entender que está num local que não é para ele, em um lugar que ele não vê ali a perspectiva que ele de fato gostaria de ter profissionalmente. Aquilo gera sofrimento para ele. Gera sofrimento porque ele não consegue atingir as metas, ele não consegue evoluir e ele atrapalha também o time. Então, por isso que às vezes as pessoas vão fazer entrevista de emprego e elas não entram em uma determinada vaga, né? E aí às vezes elas se reclamam e algumas pessoas vêm para mim e dizem: poxa, quanto é a entrevista que eu faço, eu não consigo passar, o que está acontecendo, né? Já que eu também atuo como coach de carreira. E o que eu sempre digo para elas é o seguinte: talvez você esteja batendo nas portas erradas, né?
E essa falta de aderência entre o teu perfil profissional com o perfil das empresas que você procura, isso é mais um livramento do que propriamente um problema, tá? Porque quando você entra numa empresa que você não tem o mínimo alinhamento com ela, isso é mais problema para você. E isso pode drenar a tua energia, minar a tua autoestima, tá? Então, por isso que nós que atuamos com a gestão de pessoas, que também fazemos processos de recrutamento, precisamos estar muito atentos acerca do perfil que nós queremos. Por isso que a gente fala isso na gestão de pessoas, de mapeamento de cargos e competências. Ou seja, desenhar cargos. Tem uma função na gestão de pessoas que chama-se design de carreira. É quando nós somos convidados para desenhar um cargo. Ou seja, o que é que a gente precisa que a pessoa tenha enquanto competência, enquanto habilidade para ocupar este cargo. E aí a gente também, ao desenhar este cargo, a gente especifica quais são as habilidades e competências que este cargo exige. Tá? Isso chama-se design de carreira, design de cargo também, né? Porque nós quando vamos abrir uma vaga para contratação, a gente precisa ter muito claro qual é o perfil de pessoa que a gente quer. E essa pessoa tem que ser 98% aderente a esse desenho do cargo que a gente faz. Então, o gestor de pessoas não é só uma pessoa também que atua só na motivação da equipe, ele também atua na parte técnica, tá? Na parte técnica, desenhando cargos, desenhando carreiras, fazendo avaliação, monitoramento, tá? E isso, claro, você pode fazer, você pode ser convidado a fazer numa empresa rural. Por isso que a gente trabalha isso aqui, essa disciplina aqui com vocês, porque sabe como é, né, gente? O profissional ele tem que ter uma formação abrangente, assim, porque a qualquer momento ele pode ser convidado a assumir funções, já que nós, técnicos em agronegócio, estamos muito ligados com a gestão. Acho que eu falei isso para vocês em uma das unidades curriculares, acho que foi Introdução ao Agro, né, que a gente conversou. E é por isso, gente, que tudo isso que eu falei está resumido nessas 6 etapas aqui que a gente chama de processo de gestão de pessoas, tá? Então, como eu falei anteriormente, a gestão de pessoas ela vem da administração. Antes, quem fazia isso era o administrador. Hoje é uma ciência que saiu da administração, ou melhor, está integrada com a administração, mas que já tem um campo científico praticamente mais delimitado, ou seja, independente da administração, né? É tanto que hoje as universidades já oferecem cursos só para isso, né? Só para gestão de pessoas, ao invés de você ter que fazer 4 anos de administração, né? E aí o processo de gestão de pessoas ele é composto de 6 etapas: o processo de agregar pessoas, o processo de aplicar pessoas, o processo de recompensar, desenvolver, manter e monitorar e acompanhar. Então, tudo isso que eu falei nesse momento inicial da nossa aula está resumido nessas 6 etapas, porque em toda empresa que você for assumir a função de gestor de pessoas, você precisa entender bem dessas 6 etapas aí, para poder ser um bom gestor de pessoas, tá? Então, no processo de agregar pessoas, é aquele processo que a gente chama de recrutamento e seleção. O mais interessante, gente, é que o ideal, eu vou falar do ideal, eu sempre gosto de partir do que é ideal, porque eu tenho uma tendência muito forte ao realismo, então eu sou uma pessoa muito realista, e a gente também não pode viver só de realismo, né? A gente precisa ter uma visão ideal das coisas também, porque a gente sabe que existe uma diferença entre o ideal e a realidade, mas o ideal é o que faz com que a gente mobilize esforços para tentar melhorar a realidade, entenderam aí a diferença? Quando eu falo de ideal, não estou falando de ilusão, é diferente. A ilusão é quando a pessoa ela se nega a aceitar a realidade, então é diferente. Então, o ideal ele vai ajudar você, enquanto profissional, a estar sempre numa perspectiva de crescimento. Porque aí você olha o que é ideal, o que é real, e se você vê que existe uma diferença entre o ideal e o real, você tem que lutar para tentar aproximar a realidade o máximo possível do que é ideal, entendeu? Isso é uma postura de profissional de crescimento. E aí, gente, agregar pessoas. O ideal é que as empresas, elas fossem lugares onde as pessoas sonhassem trabalhar nelas, tá? Então, o ideal é você construir uma organização onde as pessoas sonhem em trabalhar ali,
tá? Porque não é só construir uma empresa que dá muito dinheiro, tá? Por muito tempo nossos chefes, né, que não são líderes, eles trabalharam para construir verdadeiros impérios, empresas que têm dinheiro, que têm patrimônio, mas que por dentro não têm humanidade, ou seja, não tem gestão de pessoas. Tá? E o ideal é você construir uma empresa onde as pessoas se sintam bem onde trabalham. Por quê? O nosso trabalho, a gente passa mais tempo nele do que propriamente na nossa casa, com a nossa família. E, portanto, não é saudável que o trabalho seja sinônimo de você ter que fazer algo que você não gosta para você poder botar a comida na mesa, pagar as contas e ter um final de semana para fazer o que você quiser. É muito pouco. O ideal é que o trabalho seja uma forma de realização, porque quando a gente fala da filosofia do trabalho, por exemplo, por algum tempo o trabalho estava muito associado com a noção de realização social, de realização humana, pessoal e social. Só que com o passar do tempo o trabalho foi se precarizando. Então hoje o trabalho, no atual momento que nós estamos vivendo, hoje muitas vezes o trabalho é mais visto como um peso, como uma penalidade, como um problema que a pessoa tem que engolir, do que propriamente um meio de autorrealização, entendeu? E isso não é normal, não é saudável para uma empresa que os profissionais pensam assim, que as pessoas que estão dentro dela suportam ela porque precisam do salário. Isso não é saudável. O ideal é aquilo que eu falei, que nós construíssemos ambientes profissionais que de fato as pessoas gostassem de trabalhar, ou aquelas que ainda não estão lá dentro sonhassem em trabalhar. É por isso que a gente fala de agregar as pessoas, porque às vezes, como é que as empresas que não têm uma cultura de gestão de pessoas definida faz para recrutar os profissionais? Ela põe uma pessoa para divulgar nos grupos de Zap, grupo de Facebook, que tem uma vaga para X função dentro da empresa. Então, uma empresa que faz isso, ela não tem uma cultura organizacional definida. Tá? Então, significa que para ela, qualquer pessoa que aceite o que ela vai passar ali dentro serve. Tá? Então, essa não é a empresa dos sonhos. E nem é uma empresa também que se valoriza, entendeu? Então, é um ponto que a gente precisa parar e pensar, entendeu? A gente precisa parar e pensar, porque é aquilo que eu estava dizendo. Entre o real e o ideal, se houver uma diferença, nós precisamos nos esforçar para atingir o máximo de idealismo possível. Railan, pode falar. Então, professor, tendo essas informações em mente, né, muitas das grandes empresas, elas proporcionam espaços de lazer, né, para os seus colaboradores. Né? Isso. Eu acho isso muito interessante, porque diminui aquela tensão do trabalho e deixa aquele espaço mais à vontade, deixa as pessoas mais produtivas. Achei muito interessante. Realmente, Railan. E às vezes a gente fala isso, fala que as grandes empresas são assim, o povo acha que é frescura, né, da nossa parte. Desculpa aí o português, claro, mas é isso. As pessoas acham que é frescura, mas não é, gente. É aquilo que eu estava explicando. Muito bem, Railan, ter trazido esse exemplo, né? Porque a gente passa mais tempo no trabalho. Então, acho, gente, que a vida é muito curta para a gente ter que viver num sistema opressor, assim, onde a gente só tenha praticamente a metade de um sábado e um domingo para a gente fazer o que a gente gosta. E o resto dos dias a gente vive tendo que carregar o peso do trabalho. E aí, quando eu dava aulas de filosofia para os alunos, eu tinha uma disciplina que era a filosofia do trabalho. Eu sempre começava a disciplina falando do Gênesis, capítulo 3, né? Que fala da criação do homem, se não falta a memória agora. Mas se não for o capítulo 3, está no Gênesis, tá? E que Deus, portanto, depois que o homem transgride aquela norma, né, que existia, dele ter que cuidar das coisas e não comer do fruto proibido, né? E depois que ele transgride, Deus penaliza ele com o trabalho, né? Ou seja, se antes tu tinhas tudo aqui de graça, agora tu vais ter que plantar e tirar da terra o teu sustento com o suor que cai do teu rosto, né? Então, essa perspectiva aí do trabalho como uma penalidade, né? E hoje no século XXI, como bem evidenciou Railan,
Nós falamos mais hoje do trabalho como satisfação pessoal do que propriamente como uma penalidade. Eu ouvia dos meus antepassados de dizer que tinha que trabalhar duro, muito duro, para poder conseguir as coisas. E hoje eu digo que é diferente, você tem que trabalhar de maneira correta, de maneira certa, de maneira inteligente, tá? Para você conseguir o que você tem, conseguir as coisas que você sonha, tá? Porque o que é a diferença entre o trabalho duro e o trabalho inteligente? Porque o trabalho duro, muitas vezes, é um trabalho que ele poderia ser feito de uma forma diferente, para ser menos penoso e mais eficiente. Nem sempre o trabalho, quando é muito duro, nem sempre ele quer dizer que ele é produtivo. Existe muito trabalho duro que não é produtivo, tá? E isso pode chocar num primeiro momento, né? E eu não vim, gente, de escritório. Eu hoje trabalho no escritório, mas eu não fui, a minha vida profissional não foi só trabalho de escritório, né? Eu já fiz diversos tipos de trabalho e conheço bem a realidade, tanto do trabalho do braço quanto do trabalho intelectual, né? E assim, vou dar um exemplo de trabalho duro e trabalho inteligente. Ontem eu estava dando aula para os meus alunos da fruticultura e a gente estava tratando da questão do preparo da terra, né? Do processo de mecanização da terra, que é o preparo que a gente faz para plantar o pomar. E um dos meus alunos questionava se isso não poderia gerar problemas, tá, para o solo, né? Porque quando você mecaniza e tudo, eu expliquei para ele que quando feito da maneira correta não tem tanto problema assim. E aí isso me permitiu fazer uma visão diferenciada, porque pelo que eu entendi, e de fato depois ele esclareceu, ele disse que o trabalho manual seria menos agressivo ao solo. Sim, é menos agressivo, mas é contraproducente quando você trabalha com áreas muito grandes. Então imagina, o trabalho duro nessa concepção seria uma grande área onde você teria que fazer tudo manual. O trabalho seria duro, mas o resultado não seria satisfatório, porque se você comparar hoje o que uma máquina faz, um processo de mecanização do solo, e aquilo que você pode fazer com os próprios braços em uma área de 1 hectare, que não é uma área grande, vocês imaginam a diferença. Então há uma diferença entre trabalhar de forma dura e trabalhar de forma inteligente. Botar uma máquina para fazer a mecanização, caso seja possível financeiramente pelo agricultor, é um trabalho bem mais inteligente. Tá? Bem mais inteligente. Tenho certeza que nenhum de vocês aí tendo dinheiro no bolso, condição pelo menos mínimas de botar um equipamento mecanizado na propriedade, nenhum de vocês optaria pelo trabalho braçal. Porque hoje, quando a gente fala de agricultura, muita gente ainda associa a trabalho braçal. Quando eu vou fazer assistência técnica com os produtores, é a reclamação que tora. Porque o trabalho na agricultura é penoso, é braçal. Eu disse, gente, eu sei, eu já fiz agricultura com os braços, eu sei como é. A questão é, se você precisa ter em mente qual que é a sua prioridade. Se a sua prioridade é comprar uma televisão de LED, comprar uma Sky, botar um celular de última geração no bolso, aí eu não posso fazer nada se o seu dinheiro não dá para você comprar uma semeadeira, alguma maquinazinha que possa diminuir mais o esforço. Então tudo é uma questão de prioridade, porque às vezes a gente chega na propriedade, a televisão é maior que eu vejo na sala, mas o agricultor se reclama que não tem dinheiro para comprar uma plantadeira, não tem dinheiro para comprar isso, aquilo, às vezes não tem dinheiro para comprar fertilizante. Isso depende do que é prioridade. Porque se você investir na sua produção hoje, no futuro você pode comprar até 3 televisões se você quiser. Mas se você deixar de investir nela, na sua propriedade, e comprar logo o que é imediato, pode ser que amanhã você não tenha nem a televisão e nem a mecanização da propriedade, entendeu? Então tudo depende de uma questão de prioridade. E claro, na vida profissional da gente também é muito, muito comum a gente fazer esse tipo de análise, porque estudar não é fácil. Vocês que estão fazendo esse curso, vocês sabem que é puxado. Mas existe uma diferença entre quem faz e quem não faz. Quem não faz achando que já sabe de tudo e consegue, digamos que resolver os problemas imediatos,
sem precisar ter um técnico em agronegócio na costa, ótimo, mas isso não quer dizer que ele tenha garantia de que no futuro o que ele faz hoje vai render amanhã. Mas quem está investindo em uma formação, em aprender coisas diferentes, pode ter certeza que a perspectiva futura é muito melhor. Eu garanto isso para vocês, porque eu digo a vocês, se eu não tivesse estudado o tanto que eu estudei hoje, talvez eu não tivesse 10% das coisas que eu conquistei, né? Então, estudar não é fácil, não é agradável, não vou mentir para vocês, mas é um esforço que vale a pena, mas um estudo bem feito, porque também não adianta você gastar 1 ano e meio, 2 anos para fazer uma formação e você não se dedicar, porque aí é mesmo que beber água. Beber água não vai ter muito esforço, não vai ter muito resultado, melhor dizendo, né? Porque o mercado lá fora penaliza, né? Cedo ou tarde a conta chega. Então, se você decidiu, é que está na Bíblia, né? Se decidiu pegar no arado, pegue e não olhe para trás. Então, tudo depende de uma questão de prioridade. E isso para a gestão de pessoas é extremamente essencial. Se vocês acharem que eu estou sendo duro com essas palavras, vocês precisam ouvir um gestor de pessoas de uma grande companhia, que eles são bem mais assim pesados na forma como eles tratam a questão do resultado organizacional, porque como eu disse, é uma profissão que, no caso da gestão de pessoas, né, é uma profissão muito exigente, porque aquilo que eu disse, um erro de um gestor de pessoas dentro de uma empresa gera um prejuízo enorme para a empresa. Então, a gente precisa ser muito claro, muito direto a forma como a gente trata o planejamento organizacional, né? A gente não pode brincar de fazer planejamento organizacional. E aqui a nossa cultura ainda é muito assim. Às vezes a empresa vai contratar alguém, fulano, tu não conhece ninguém que faça isso, faça essa função. Então aqui é muito na indicação ainda, né? Porque é amigo de fulano, é parente de ciclano. Aqui o costume das empresas ainda é muito assim, né? Não é muito pautado pela a questão da competência e da habilidade, né? Então eu olho, por exemplo, essas prefeituras, né? É um desastre o gerenciamento de pessoas nessas unidades públicas. É cada tipo de profissional assim que é de arrepiar os cabelos, sabe? E eu fui formado um pouco com essa mentalidade um pouco mais tradicional, né? De que a gente precisa se esforçar para dar o melhor da gente no nosso trabalho. Eu ainda fui formado assim, eu não sei como é que tá daqui para frente, né? Mas eu vejo como professor, dou aula não só no Senar, mas em outras instituições, eu vejo que está se perdendo muito essa concepção do profissional como aquele que deve se esforçar, estudar o máximo possível para oferecer o melhor, né? Tem muita gente aí com diploma na mão que infelizmente não oferece qualidade e muito menos competência condizente com o título que carrega, né? Então, por muito tempo no Brasil, criou-se essa falsa ideia, e as universidades particulares, com todo o respeito, que eu também trabalho numa particular, elas criaram muito esse mito, né, para as pessoas, de que basta ter o diploma que o salário aumenta, que o mercado de trabalho abre as portas. Eles usaram muito esse slogan para vender curso. Enquanto a gente sabe que o tempo provou que isso não é verdade, não é você ter um diploma. Por exemplo, é muito bonito quando uma pessoa que está lá no campo, ela decide fazer uma graduação, mas ela precisa ter consciência de que ela precisa fazer valer essa formação, porque não é só ter o diploma que as portas se abrem, né? É preciso ter o diploma e ter a competência, porque o mercado ele cobra a conta, cedo ou tarde, como a Fernanda está dizendo aqui, né? Que infelizmente essa é a realidade, né? Então, quando a gente trata de gestão de pessoas, a gente precisa ter muito claras, essas coisas. Eu sei que vocês estão aqui para ter uma visão diferenciada das coisas. Como eu disse, eu conheço bem a realidade de ambos os lados. Para eu poder estar falando isso aqui hoje para vocês, isso é fruto de muita experiência e de muita reflexão, né? Por exemplo, uma vez eu fui chamado para montar uma equipe numa empresa, e a primeira coisa que a dona da empresa me disse é que ali
Aí eu comecei a montar os cargos, né? Aí depois ela disse assim, aqui é uma família, todo mundo é uma família, não sei o que, não sei o que. E aí eu comecei a ficar meio com a pulga atrás da orelha, porque pra mim empresa não é família, né? Família é família, empresa é empresa, são duas coisas diferentes, né? E aí depois, quando eu montei os cargos e mostrei para ela qual era o tipo de profissional que tinha que ocupar o cargo, ela começou a voltar com essa história de família e tudo. E depois eu entendi que ela não estava muito preocupada em trazer gente boa para o negócio dela, porque esse conceito de família queria dizer que aqui a gente resolve nossas coisas entre nós. Às vezes pega uma pessoa que é de um setor, põe em outro para tapar um buraco, essas coisas. Aí eu entendi que de fato ela não estava muito interessada em fazer gestão de pessoas, né? Ela estava interessada em tampar buraco. E isso não é gestão de pessoas, né? Isso não se faz. Aí eu peguei e disse, olha, eu não tenho condição de seguir com a consultoria para a tua empresa, porque empresa não é família, e família é família, e família tem problemas que ninguém resolve, vocês sabem disso, por melhor que seja família, ninguém resolve problema de família, tá? Por mais amor que se tenha uns com os outros, família tem problema, e problema de família ninguém resolve. A gente passa adiante, passa para outro problema, né? Que na verdade, gente, a palavra problema vem do grego passar para frente, né? Então, família a gente costuma passar os problemas que a gente não resolve, passa para o outro e vai deixando, vai botando debaixo do tapete. E numa empresa não pode ser assim. A empresa, se tem problema, tem que resolver. Você não pode estar deixando as coisas para lá. Isso mesmo, Amanda. Nunca misturar negócio com família. Tem empresas que são empresas familiares, e na agricultura existe muito isso, tá? Muito de termos empresas de família, e aí essas coisas elas precisam ter muito claras a diferença e geralmente dá problema. Quando a empresa é familiar, geralmente ela tem problema. Porque, como eu disse, família tem problemas que ninguém resolve. Eu não conheço ninguém que resolveu um problema de família, conseguiu resolver. A gente tolera, a gente aguenta, a gente finge que não está acontecendo, mas resolver, ninguém resolve, né? Então é isso, eu nunca misturei essa questão do ambiente corporativo, ambiente empresarial, com a forma como você gere uma família. É totalmente diferente. A família tem que ter amor, tem que ter respeito, a empresa tem que ter respeito, só que o amor é diferente, né? Não é como diz a história, não é passar pano para certas coisas, né? Você tem que ter muito clara o que você quer, qual que é o perfil de resultado da empresa. Gente, até aqui alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram fazer antes da gente passar lá para a área de legislação, que é uma parte assim extremamente exigente que a gente vai trabalhar, mas que não é difícil de aprendermos. E aí o Wanderson está falando aqui que investimento de forma correta, aumentando a produção, a tecnologia veio para ajudar, muitos não querem ser ajudados. Uma realidade, família vendendo suas propriedades para comprar bens. Verdade, Wanderson. Muito bem colocado, eu acho que a tua participação aqui abrilhanta bastante a nossa aula. De fato, a realidade é essa. Às vezes a tecnologia está aí, está à nossa porta, mas a gente não quer utilizar, tá? Às vezes a gente não quer ser ajudado. Tem muito isso também. Por isso que eu disse que há uma diferença entre você ser um líder e você ser um chefe, porque chefes não mudam de ideia. O líder ele é uma pessoa que está constantemente aberta à mudança de pensamento, à visão. O líder, ele na verdade, é aquilo que eu estava dizendo lá no início da aula, né? Ele é uma pessoa que tem a capacidade de traduzir a visão em realidade. Tá? Ou seja, ele enxerga algo que ainda não aconteceu, mas ele transforma isso, ele se antecipa, ele torna real aquilo antes que o outro chegue lá e faça antes do que. Certo? Então, como não tem aqui dúvidas no momento, eu vou passar para a parte de legislação. Tá? Gente, ficou clara aí a questão dos processos de gestão de pessoas. Tá, eu queria muito que vocês compreendessem bem isso aqui, tá? Falei do processo de agregar, né? O processo de aplicar significa colocar as pessoas corretas, nas funções corretas, tá? Isso é muito importante. Eu não posso colocar um médico para ser um técnico agrícola, porque é totalmente diferente. Então, aplicar pessoas é você ter consciência do que cada pessoa dentro da empresa tem de melhor,
portanto, qual o perfil dela para determinado cargo, e se aplicar corretamente às pessoas. E também isso nas empresas existe muita dificuldade, porque às vezes a empresa coloca uma pessoa para uma função que ela não tem competência nenhuma para fazer. Tá? Isso acontece muito, gente. Não pensem vocês que não acontece, porque acontece. Não pensem vocês de forma, às vezes, até preconceituosa, achando que tudo acontece só no rural. Porque não é não. Muitas vezes o rural é, às vezes, até mais evoluído que certas empresas que estão na cidade, viu? Aí nós temos aí o processo de recompensar pessoas, gente. O ser humano é um ser emocional que pensa. Por muito tempo, por conta da forma como nós fomos educados, na escola, falou-se que o ser humano é um animal racional. E quando eu fui estudar marketing, eu pensava assim, mas eu fui aprendendo que o ser humano é um ser emocional que pensa. É diferente. É totalmente diferente, tá? Porque a forma como nós recebemos as coisas, interpretamos e às vezes consideramos como verdadeiro, não é pela via racional. Nosso primeiro contato é com a emoção. Por isso que a forma como nós falamos com as pessoas, como nós tratamos as pessoas é muito mais importante do que propriamente, tá, a razão pela qual você faz aquilo, tá? Então, primeiramente, as pessoas elas são atraídas pelo emocional, por isso que o marketing lida muito com isso. E existe, gente, na gestão de pessoas também muita coisa de marketing. A gente estuda, quem faz uma graduação em gestão de pessoas, nós temos 3 cadeiras de marketing, balde marketing, onde a gente aprende como trabalhar o marketing da organização para atrair pessoas, entendeu? Então, o ser humano, por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos seres, por sermos emocionais, a questão das recompensas, elas são muito importantes. Tá? Se você não recompensa corretamente uma pessoa, você pode ter certeza que você não reforça aquele comportamento. Então, digamos que você teve ali um bezerro fugiu, e aí você chama lá alguém para lhe ajudar a ir buscar o bezerro, e essas buscas elas acabam entrando pelo início da noite. Se você no dia seguinte você não der nada para recompensar essa pessoa que passou do horário dela para correr atrás do bezerro com você, no dia seguinte, quando você precisar dela, ela já não vai fazer com boa vontade, porque você não recompensou ela pelo esforço adicional. Então, o processo de recompensa é extremamente importante. E não se recompensa só com dinheiro. A recompensa também pode ser reconhecimento. E na maioria das vezes, os gestores das empresas pecam, porque nem sempre o que os funcionários querem é só o aumento no salário. Claro, se tiver é bom, mas você necessariamente não precisa utilizar apenas desse recurso para recompensar as pessoas, porque as pessoas também gostam de reconhecimento, de elogio. Isso é muito importante para saber, porque quando a gente erra, é muito fácil você cobrar do funcionário o erro e apontar o erro. Difícil é quando o funcionário acerta e você reconhecer que ele acertou. Então, geralmente nas empresas o funcionário só é chamado às vezes para conversar com o chefe quando ele errou. Tá? Dificilmente o chefe chama ele para dizer que ele acertou. É aquela velha história, né, de que o avião só vira notícia quando cai, né? Então nas empresas recompensar também necessariamente não precisa acontecer com o dinheiro. Porque também, gente, nem toda empresa tem condição de dar aumento, né? A única empresa que dá aumento todo ano para os funcionários é a empresa pública, porque elas não saem do bolso delas, né? Sai do bolso do povo. E é por isso que todo mundo no Brasil quer pular para o serviço público, né? Por causa dessas vantagens. Vamos lá, a quarta etapa do processo de gestão de pessoas é desenvolver pessoas, aquilo que eu disse. Você também não precisa ter o funcionário perfeito na sua contratação, mas você precisa ter uma pessoa que tenha condições de aprender coisas novas, porque você precisa ter o compromisso de desenvolver aquela pessoa. Quando a gente fala de trabalho no campo, foi por isso que eu fiz aquela minha postagem no fórum, né? A gente fala de trabalho no campo, é muito fácil a gente querer só a pessoa que tem uma certa experiência naquilo, e a gente desprezar o jovem que chega com uma nova forma de pensar, de repente, porque muitas vezes tem gente que tem 30 anos de experiência, vou pôr em aspas, mas às vezes é um único ano repetido 30 vezes, né? E isso necessariamente não é indicativo de que a pessoa é competente, tá? Muitas vezes um jovem
recém-formado muitas vezes consegue aprender e transformar certas realidades muito mais rápido do que uma pessoa de 30 anos numa função, né? Não é preconceito, mas a gente que é da gestão de pessoas sabe como isso acontece. Eu já liderei equipes onde nós tínhamos pessoas de diversas idades. Geralmente as pessoas com mais tempo de empresa tinham muita dificuldade de aprender coisas novas, porque eles já achavam saber tudo. E isso gerava muito conflito. E os mais jovens acabaram aos poucos indo dominando os cargos estratégicos, conseguiam serem promovidos, e os de mais tempo não, porque eles conseguiam mudar o pensamento e aprender coisas novas e dar resultado mais rápido do que as pessoas de muito tempo. Então, o desenvolvimento de pessoas é um processo de gestão muito importante. Ou seja, eu não posso botar o funcionário lá e ele passar anos e anos sem receber um treinamento, sem fazer um curso, sem ter tempo para se aprimorar também, né? Porque também o conhecimento técnico ele avança. Então, não é porque a pessoa aperta 30 anos um parafuso que a chave que aperta aquele parafuso não mudou. Às vezes já mudou. Às vezes não existe mais nem o parafuso. E ele aqui ainda está num processo antigo que se utiliza do parafuso para apertar uma peça. Entenderam aí a diferença? Então, por isso que o desenvolvimento de pessoas é importante. No quinto passo, nós temos o processo de manter as pessoas. Manter as pessoas também é extremamente importante, que se uma empresa ela não consegue manter o funcionário, o colaborador, e se ela tem muita rotação de funcionários, ela tem muita despesa com admissão e demissão, e ao mesmo tempo que ela tem dificuldade de ter pessoas que sejam de fato embaixadoras da cultura daquela empresa. É o vestir a camisa, né? E às vezes tem gente que, devido estar entrando e saindo, uma empresa que entra e sai gente toda hora, não tem gente para defender a imagem e a cultura da empresa. Então, manter as pessoas é extremamente importante. E o sexto e último passo do processo de gestão de pessoas: monitorar, acompanhar, controlar. Tá? Isso é importante, sim. O gestor de pessoas, infelizmente, ele é visto como uma pessoa chata, enjoada, às vezes, porque é a pessoa que faz o acompanhamento, que faz essa gestão, tá? E aí a gente tem que estar no pé toda hora. Outra pessoa também que é vista como chata é o profissional da segurança do trabalho, que atua junto com o gestor de pessoas, né? Porque a gente precisa cobrar resultado, precisa cobrar se a pessoa está mudando, porque existe também uma ciência da gestão de pessoas que a gente chama de gestão de mudanças, né? A gente mapeia, a gente consegue mapear se a pessoa está mudando o comportamento ao longo dos meses, como é que ela está evoluindo. Então, através dessa planilha que a gente usa para fazer a gestão das mudanças, a gente consegue ver quem está conseguindo avançar e quem não. E muitas vezes o resultado dessa planilha vai determinar ao final do ano quem vai ficar na empresa e quem não vai, entendeu? Tem muito isso. Certo, gente? Tem aqui alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Bom, então vamos para a parte de legislação, que é uma parte extremamente importante você conhecer, não é difícil. A legislação, gente, o segredo da legislação é a leitura. Tá? O segredo da legislação é isso. Muitas vezes a gente lida com a legislação de forma errada, mas a leitura ajuda muito a gente a entender. Por exemplo, Lei do Trabalho Rural e CLT. Diz a lei que assim que o trabalhador for contratado, ele deverá apresentar sua carteira de trabalho e previdência social. Então isso daí é extremamente necessário, tá? É um procedimento obrigatório, porque está no artigo 13 da CLT, para que sejam realizadas as devidas anotações no prazo aí de 48 horas. É o artigo 29 da CLT. A falta de anotações na CTPS do trabalhador vai ensejar ao empregador uma autuação infracional emitida pelo fiscal do trabalho, que comunicará ao órgão competente para que este realize o processo de anotação. Vale ressaltar, gente, que essa autuação infracional, se for convertida em multa, essa multa não vai para o bolso do trabalhador, tá? Vai para o bolso do Ministério do Trabalho, tá? Então, a anotação do trabalho, da função na carteira de trabalho é uma obrigação prevista no artigo 13 da CLT. Então, conhecer a legislação para vocês, técnicos que possam vir a trabalhar com pessoas em propriedades, com admissão e demissão de pessoas, né, é extremamente importante para vocês não exporem a empresa a riscos, né, e orientarem também os empresários rurais
a observarem a legislação, porque às vezes existem vários acordos que estão à margem da CLT, né? Que acontecem nas empresas rurais e que as empresas não observam que às vezes não está correta a forma que fazem, e se não tomarem consciência podem sofrer penalidades, né? Porque, como eu disse, vocês lidam com pessoas, ninguém sabe, cada cabeça é uma sentença, e já dizia minha avó que o coração alheio é terra que ninguém passeia, né? Então, às vezes pode ser que aquele patrão costuma fazer aquilo já há anos, mas pode ser que um dia ele se trombe com um funcionário que denuncie, e aí ele está enrolado, porque embora a CLT não seja a lei perfeita para o trabalho, para reger o trabalho no Brasil, mas é a lei vigente no país, entendeu? Então, estão excluídos aí dos direitos trabalhistas rurais, olha só, muita atenção, estão excluídos aí dos direitos trabalhistas rurais os domésticos, os parceiros, os meeiros. Quem são os meeiros? São aquelas pessoas que produzem em propriedade alheia e reparte com o dono da propriedade a produção. Esse é um meieiro. Estão também excluídos os direitos trabalhistas, os arrendatários, os empreiteiros, os oleiros, os carvoeiros, os empregados de mineração, os trabalhadores parentes dos pequenos proprietários rurais e industriários, entendeu? É muito importante a gente frisar essa questão, por que que os trabalhadores parentes dos pequenos proprietários rurais, eles estão excluídos dos direitos trabalhistas, porque eles entram naquela questão da agricultura familiar. Se eu sou parente do proprietário rural, e um exemplo, se na empresa só trabalha, se na propriedade só trabalham família, que são parentes uma das outras, ali não existe relação de subordinação vinculada aos direitos trabalhistas. Ali existe a agricultura familiar, e aí é diferente, tá? Estamos falando aqui de trabalho empresarial, de contexto empresarial para o contexto de empresas rurais, tá? A concessão pelo empregador de moradia e de infraestrutura básica, como bens destinados à produção para a sua subsistência e de sua família, não integra o salário do trabalhador rural, entendeu? Então, mesmo que o empregador ele ofereça moradia e de infraestrutura básica, isso não faz parte do salário do trabalhador, porque muitas vezes já acontece. Da pessoa contrata alguém pelo salário por exemplo, salário mínimo, né? E abate desse salário mínimo o valor correspondente à moradia que ele vai ocupar na fazenda. Isso está errado, tá? Aí a pessoa recebe lá bem pouquinho. Está errado. Então, o que pode ser descontado do salário do trabalhador? O que pode? Até o limite de 20% pela ocupação de moradia, ou seja, só pode descontar 20% do salário do trabalhador para a questão da moradia. O resto, quem tem que arcar é o dono da propriedade. Por que a lei faz isso? Porque a lei entende que precisa haver uma repartição entre os custos, né? Entre o morador e o empregador, entre o empregado e o empregador. Então, apenas 20% desse valor é pago pelo empregado, ou seja, é descontado do salário, e o restante quem tem que arcar é o empregador, para não ficar só na costa de uma pessoa, entendeu? Alguém quer falar? Albério, pode falar. Bom dia a todos. Bom dia, meu amigo aí, Vitor, né, tocando nesse assunto bem interessante sobre a questão do CLT, a questão dos trabalhadores rurais. Eu sou um profissional da área de segurança do trabalho, sou técnico de segurança do trabalho. Até saiu agora uma reportagem, hoje pela parte da manhã, onde eu tive acesso. A colega postou nas redes sociais que foi encontrado até o Ministério Público, né, do Trabalho, foi numa fazenda aqui na região de Capanema, fazendo resgate de trabalhadores, né, em atividade análoga à escravidão. E a gente vê muitos tipos de situações na área de segurança, principalmente na questão de segurança do trabalho. A gente vê um ponto CLT, que muitos trabalhadores eles são submetidos a esse tipo de atividades e são negados direitos deles,
muitas vezes eles são descontados das ferramentas que utilizam. Os proprietários deveriam dar essas ferramentas e descontam as ferramentas que utilizam, enxada, pressado, alimentação e desconto do salário dos trabalhadores. Então a gente que trabalha nessa área de segurança, a gente visualiza muita coisa, né, absurda. A questão da alimentação precária, não tem armazenamento adequado, a água que eles consomem são águas de beira de rio, onde muitas vezes são os bichos, os porcos, os bois tomam, bebem água, essa água é muito utilizada. Então a gente vê muita coisa assim absurda, né? E nós, como gestores, futuros gestores do agronegócio, eu acho interessante a gente poder mudar esse cenário, muitas vezes, que a gente acha que às vezes o trabalhador rural, muitas vezes tratado como peão, muitas vezes tratado até às vezes como um bicho, um animal, né? E a gente bate muito de frente com eles, né? Nosso amigo Vitor tocou no nosso interessante, que a gente se torna um pouco chato, mas realmente porque a gente tenta adequar as normas regulamentadoras, né, que a gente chama as MRs, para seguir, pelo menos tentar amenizar e muitas vezes andar dentro da margem das 4 linhas das legislações. Então, era só essa questão essa contribuição que eu queria fazer, né, nessa situação, que às vezes a gente pensa que está longe. Não, bem aqui, hoje de manhã foi identificado. E está lá, o Ministério Público, né, bateu nessa fazenda, fazenda Tauarizinho, uma coisa assim relacionada. Eu não consegui ler a reportagem por completo, mas é uma coisa mesmo rotineira ainda presente ainda no nosso dia a dia. Excelente, excelente contribuição, velho. Muito importante mesmo que você colocou. Se você achar o link da matéria, pode pôr aqui no chat. Realmente, como você mencionou, é de arrepiar os cabelos, gente. A situação do trabalho, como eu falei, nos últimos 5 anos para cá, o trabalho se precarizou muito no Brasil. Muito. Entendeu? Como eu falei, a CLT, ela não é perfeita, mas ela é a lei que vige no país. E se não fosse ela, a situação ainda estaria bem pior aqui no Brasil, bem pior mesmo. Então, no meio rural, a sensação que se tem é da terra de sem dono. Então, como não existe a fiscalização efetiva, ali as pessoas elas fazem todo tipo de acordo, né? Por isso que eu falei para vocês a importância de nós termos clareza entre o ideal e a realidade, porque o ideal é aquilo que nos guia e a realidade é aquilo que nós temos, né? É uma situação muito difícil, muito difícil. Infelizmente, esse tipo de coisa se sustenta de forma ainda mais intensa aqui na região por conta do quadro de necessidade que as pessoas têm, já que o desemprego aqui é muito grande, tanto para quem tem diploma e para quem não tem ainda é pior, né? Então, eu estou formando contabilidade agora, né? Então, nós da contabilidade mexemos também com a parte de legislação, né? E gestão de pessoas. A legislação de RH, que a gente chama, cálculo trabalhista, essas coisas. Mas olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, a situação das empresas aqui, na forma como eles tratam os funcionários, é péssima aqui em Capanema. Péssima. Eu sinceramente, tenho muita compaixão de quem trabalha nas empresas aqui. É muito difícil, a realidade. A realidade do trabalho é muito precária. Eles enrolam muito os trabalhadores aqui. Muito. E às vezes o contador fica de mãos atadas, porque às vezes a imposição vem do cliente, né? Vem do cliente. E aí fazem lá as manobras, o Ministério do Trabalho infelizmente não dá conta de fazer as fiscalizações. Quando eu trabalhava aqui, nas empresas daqui, eu particularmente nunca vi um fiscal do Ministério do Trabalho chegar numa empresa para fazer uma fiscalização. Nunca vi. E sindicato é pior ainda. Sindicato não faz o papel, é muito difícil. Eu tenho pena dos trabalhadores, que às vezes pela necessidade de ter que sustentar a família, ter que se submeter a condições como essas aí que o Albério colocou aí, né? Gente bebendo água dos animais, isso é real, gente. Como
a Josélia comentou aqui, né? Que infelizmente é isso que o Albério realmente relatou e é a realidade em muitas empresas. Obrigado, Albério. Essa matéria mesmo, isso aí na Roma News. E aí o Wanderson fala assim, uma realidade que muitos buscam por serviço acaba acertando proposta que está muito além das leis, então é preciso sim buscar a forma correta. Isso mesmo. Muito bem colocado. Então, gente, é importante essas conexões, é importante esses links que a gente faz, porque olha, o mundo do trabalho, como eu disse, a gente vive muito pouco tempo. O ser humano vive aí em média 90 anos, estourando, né? Aqueles mais afortunados, né? Para a gente viver fazendo o que a gente não gosta e pior, tendo que se submeter a condições que estão abaixo da dignidade humana. Eu fico muito indignado, sabe? Eu particularmente não tenho clientes em Capanema da minha consultoria, exatamente por conta de que aqui a realidade é muito difícil. Não estou condenando todo mundo, obviamente. Existem pessoas que eu não conheço aqui, talvez, porque depois que a gente procura clientes fora, a gente acaba se desvinculando, mas deve haver sim pessoas que cumprem a legislação em Capanema. Mas assim, as pessoas que chegaram a me procurar e me oferecer proposta para serem parceiros do meu escritório, eu não tive interesse, porque a gente observa a forma como tratam as pessoas e, claro, querem que a gente faça aí as maquiagens, os jeitinhos, né? E eu não gosto disso, eu não trabalho assim. Há quem trabalhe, quem gosta, mas não é a minha forma de trabalhar, tá? Porque além da questão de implicação criminal, que o contador, por exemplo, ele é corresponsável por crime, caso a empresa que ele trabalha, que ele presta serviço, seja autuado, ele é coparticipante, né, no crime. Então, além da questão jurídica, existe a questão da justiça social. Eu, como cristão, não aceito certas coisas, certas injustiças, então é difícil, muito difícil mesmo. Então, se aquilo... Aí a noção que eu tenho é essa, se isso acontece no urbano, tu imagina no rural. Eu, particularmente, na minha função de técnico, eu não trabalho muito com empresas agropecuárias, né, com uma parte patronal. Eu trabalho mais com agricultura familiar. E na agricultura familiar, as relações, como eu falei, não são pautadas pela CLT, são relações mais familiares, então é mais na área de assistência técnica. Mas foi muito importante essa participação aí do Albério. Obrigado, Albério, aí pela contribuição. Albério, que é técnico de segurança do trabalho, é agrônomo, é mestre também, tem seu mestrado aí. Vocês chegaram a receber, gente, o e-mail que eu mandei com uma tabela com as normas regulamentadoras da segurança do trabalho. Eu cheguei, eu acho que enviar para vocês uma tabela, para vocês terem mais ou menos um guia para consultar ali. É importante lembrar que aquelas normas, elas sofrem alterações, tá, gente? Então é muito importante vocês se ligarem aí se alguma daquelas normas foi revogada, foi aprimorada. Só quero que vocês me confirmem se receberam. Eu mandei essa tabela para vocês. Tá no e-mail de vocês, dê uma olhada lá, que eu mandei uma mensagem com as normas regulamentadoras. É um PDF que eu mandei anexo à mensagem com as normas regulamentadoras. Daqui a pouquinho, no final da aula, eu vou voltar lá para saber se de fato essa mensagem foi enviada. Mas é bom que olhem o e-mail de vocês, tá? Vamos seguindo aqui com a legislação. Hoje estou com a garganta um pouco afetada. Eu geralmente falo alto. Quando vocês me verem falando baixinho assim, porque eu estou com a garganta afetada. Mas olha só, voltando lá ao que pode ser descontado do salário do trabalhador. Até o limite de 20% pela ocupação de moradia, até o limite de 25% pelo fornecimento de alimentação sadia, olha só, e farta, atendidos os preços vigentes da região. Então, isso pode ser abatido do salário, 25% da alimentação, 20%, e são limites, valores limites, tá? 20% da ocupação da moradia,
e adiantamento em dinheiro. Tá, professor, mas se o funcionário mora lá com a esposa, com a família, aí é feito um rateio, né? Um rateio proporcional para poder realizar esse cálculo aí, tá? É 20% rateado. São direitos dos trabalhadores rurais a gratificação natalina, o descanso semanal remunerado e as férias, tá? São direitos dos trabalhadores rurais quando registrados em carteira, CLT, tá? E agora vamos falar de contrato de trabalho. E aqui está um ponto extremamente importante, tá? Que inclusive esse ponto aí é objeto de atenção jurídica também, tá? Quero que vocês prestem muita atenção porque aí também está uma questão jurídica muito importante na parte do contrato. Quando a gente fala de contrato, gente, a gente está tratando de um acordo entre partes, né? Então, o contrato, o Código Civil brasileiro, que agora eu não lembro de cor o número da lei, mas é só botar na internet Código Civil brasileiro. O contrato de trabalho é um acordo entre partes que pode ser firmado tacitamente ou expressamente. Então, quando é que o contrato é firmado de forma tácita? Ou seja, quando a existência do contrato for deduzida e o acordo subentendido, ou seja, quando ele não é expresso por palavras. E quando ele é expressamente declarado, acordado, é quando as condições de trabalho forem consignadas de forma clara e categórica, quando há uma expressão clara da vontade, um papel assinado, digamos assim, tá? Professor, por que o senhor disse que, do ponto de vista jurídico, essa questão do contrato de trabalho, essa natureza do contrato de trabalho é importante ser compreendida? Porque quando o contrato, veja que o contrato ele pode ser configurado, o vínculo trabalhista pode ser configurado tanto de forma tácita quanto expressa. E onde é que está a grande sacada jurídica? Por quê? Se você põe uma pessoa para trabalhar na sua propriedade, ela está cumprindo horário, entendeu? Mesmo que não tenha nada escrito ali. Se ela está recebendo algum dinheiro pelo que ela está fazendo, está cumprindo horário, aquilo ali já é uma configuração de vínculo trabalhista. E se ele, porventura, um dia se sentir lesado e vier alegar isso na justiça, você não tem defesa. Porque o Código Civil, ele estabelece que o contrato ele pode ser ou tácito ou expresso. É aquilo que você está vendo aí, está tendo a oportunidade de aprender hoje. Então, por isso que precisa ter muito cuidado, porque essa pessoa cumpre horário, recebe uma remuneração em troca pelo que ela faz, mesmo que não seja um salário mínimo, e o que é ainda pior, existe um contrato de trabalho aí tácito, porque já subentende-se que existe um vínculo trabalhista. E, claro, se você não recolhe o FGTS, que é previsto pela CLT, e os outros direitos trabalhistas, e se um dia, porventura, essa pessoa se sentir lesada e vier a alegar na justiça que existiu um vínculo, você não tem como se livrar. Por isso que muita gente perde ação na justiça, gente. Muita gente, muito empregador perde ação na justiça. Exatamente por conta desse princípio aí jurídico. Porque quando a gente fala de direito, nós trabalhamos tanto com o direito positivo, que é com a lei escrita, quanto com a jurisprudência, que é exatamente a questão, os entendimentos, né, entre os magistrados, e que isso vai gerando a doutrina, que a gente chama de doutrina jurídica no país. Eu não sei se tem alguém do direito aí na turma que gostaria de comentar mais esse ponto, mas é muito importante, sim, você como técnico entender isso aí para poder evitar dor de cabeça. Os principais itens ou elementos de um contrato de trabalho, quando ele é escrito, que tem que constar lá, é jornada de trabalho, férias, remuneração e salário e rescisão de contrato de trabalho. Isso tem que estar escrito quando ele é expresso, né? Quando ele for um contrato expresso. São esses os elementos que tem que constar. Não precisa ser aquele texto burilado, né? Cheio de muitas, né, ilações, mas ele precisa conter basicamente isso aí. Se você for chamado para elaborar um contrato de trabalho, você que foi meu aluno já sabe. Tire um print aí dessa tela, ou anote, né? Você precisa colocar no contrato a duração da jornada de trabalho, o tempo de férias, a remuneração e o salário,
e a rescisão do contrato de trabalho. Professor Antônio Vitor, existe diferença remuneração e salário? Porque está aí duas coisas distintas? Sim, existe. Salário é uma coisa, remuneração é outra, tá? O salário é aquilo que é devido por lei. Se for o salário mínimo, é o salário mínimo obrigatório. E a remuneração é tudo aquilo que é acrescido ao salário, tá? Isso é remuneração. É aquilo que é acrescido. Se, por exemplo, ele tem auxílio cesta básica, auxílio saúde, plano de saúde, enfim, tudo aquilo que for benefício acrescido ao salário, isso é remuneração, tá? Então, o que é a remuneração? É todos os benefícios que fazem parte, tá? Que compõem o valor, o valor final da remuneração que é recebida pelo funcionário. Então, se eu recebo R$ 1.200 de salário, mas tenho R$ 300 de vale alimentação ou refeição, R$ 400, um exemplo de plano de saúde ou seguro, quando não é descontado, tá? Isso aí é remuneração. Isso é remuneração. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Podemos seguir. Eu não sei se essa aula vai até 11 horas, mas se for é ótimo, porque nós temos muitas coisas ainda para debatermos. Isso que eu estou mostrando para vocês, gente, é o básico. Na apostila de vocês tem algumas informações, mas elas já não estão tão atualizadas. É importante vocês buscarem uma atualização. Isso que eu estou trazendo para vocês está atualizadíssimo. Tudo aqui está muito atualizado, porque é por isso que eu não trouxe nada lá da apostila, porque tem algumas coisas lá que precisam... Por exemplo, nós tivemos a nova reforma do trabalho, que já não está lá na apostila, mas a apostila de vocês é muito boa, muito boa. Apenas a parte de legislação é que algumas leis não estão lá, porque, claro, você sabe que lei muda direto no Brasil. Então, essa parte é mais... Mas a parte teórica de gestão de pessoas, tá tudo ok lá, tudo certo. Então, gente, vamos lá. O contrato, quando a gente fala também do contrato, nós temos vários tipos de contrato. Não existe só um tipo de contrato que o empregador pode fazer. Então, existe, por exemplo, o contrato por prazo indeterminado, que é a regra geral para a contratação e não tem período de vigência pré-determinado. O que seria esse contrato indeterminado? É aquele contrato que eu admito o funcionário, mas ele não tem um prazo para ficar na minha empresa. Se ele for um bom funcionário, ficar 10 anos, 20 anos, se aposentar na minha empresa, glória a Deus. Se ele quiser, por algum motivo, ou rescindir da parte dele, ou eu decidir desligá-lo em 1 ano, 2 anos, beleza. Então isso é o contrato por prazo indeterminado, tá? E geralmente é o mais comum nas empresas, né? Depois de passado o tempo de experiência, a pessoa fica ali por quanto tempo for necessário. A prestação de serviço, portanto, ocorre sem a previsão expressa, né, para o término da relação de emprego, ou seja, ela dura até quando for aí de interesse das partes. Já o contrato por prazo determinado, olha só, ele possui período de duração pré-fixado, ele é combinado no início da contratação, não podendo exceder a 2 anos. Nos contratos por prazo determinado, para a experiência e obra certa, não existe a indenização. Mas se o empregado for demitido antes do prazo ou do término da obra, isso lhe dará direito à indenização sobre a metade da remuneração a que teria direito. Porque nos casos de contrato determinado, existe essa previsibilidade para a indenização. Exatamente, gente, porque contrato é contrato, é o acordo entre as partes e que, portanto, o Código Civil prevê que sempre quando há a rescisão de um contrato de forma unilateral, é preciso que o valor integral do contrato seja honrado, tá? A menos que isso esteja previsto em cláusula e seja acordado entre as partes. Entenderam? Então, contrato é contrato, é o vulgo papel passado, tá? No preto, no branco, o que está escrito ali tem que ser devidamente cumprido. Então, digamos que se a empresa decide desligar o funcionário, se a obra é para 2 anos, eu decido desligar ele com 1 ano, se não tiver uma justa causa, aí eu tenho que honrar o restante da remuneração que ele teria direito, né?
a metade, no caso, seria o direito à indenização sobre a metade da remuneração a que ele teria direito. Deve-se ter aí especial atenção ao número de contratados por prazo determinado, porque existe um limite, tá? Se a obra é de 2 anos, eu tenho um limite de pessoas que são contratadas por prazo determinado, que deve-se observar o limite estabelecido em negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, não podendo ultrapassar os percentuais aí de 50% dos trabalhadores para parcela de até 49 empregados, 35% dos trabalhadores para parcela entre 50 e 199 empregados e 20% dos trabalhadores com contrato determinado para uma parcela acima de 200 empregados. É o que diz a lei, tá? A prorrogação de um contrato determinado só é aceita uma única vez com o limite aí que complete o prazo máximo de 2 anos. Caso se prorrogue mais de uma vez, passa a ser, o contrato automaticamente é convertido em contrato de trabalho indeterminado, sendo proibida a sucessão dele do contrato por prazo determinado por outro em período inferior a 6 meses. Então, para explicar melhor para vocês isso, quando eu tenho funcionário com contrato determinado, eu só posso prorrogar esse prazo uma única vez, tá? Desde que ele complete no máximo 2 anos. Se ele ultrapassar disso, ele vira contrato indeterminado, tá? E eu não posso modificar esse contrato determinado por outro indeterminado com menos de 6 meses de duração do contrato, tá? Eu recomendo fortemente que vocês depois coloquem lá no Pai dos Inteligentes, né? No Google, coloque lá contrato determinado e indeterminado para agropecuária. É muito importante vocês aprofundarem esse tema aí. E como eu disse, legislação, gente, é leitura. Tem que se debruçar e ler que nem um pastor estuda a Bíblia todo dia. Tem que ler. Legislação não se aprende se não for lendo, estudando não. Porque, como eu disse, o termo legislativo, o texto legislativo, ele é repleto de muitos detalhes. E, claro, uma aula que nós temos nesse tipo de carga horária, e mesmo que fosse uma disciplina maior, não dava para a gente aprender tudo, porque existem muitas coisas, muitos detalhes. Temos aí o contrato de experiência. O contrato de experiência ele é um tipo de contrato por prazo determinado, como nós vimos anteriormente, né? Com duração máxima de 90 dias, podendo ser prorrogado uma única vez sem ultrapassar o prazo máximo. Nesse tipo de contrato é necessário o registro na carteira do empregado, não sendo devido o pagamento de aviso prévio e nem a multa de 40% sobre o FGTS, porque trata-se de um contrato de experiência. Contrato por pequeno prazo, criado pela Lei Federal número 5889 de 73, com alterações introduzidas pela Lei 11718 de 2008, descreve no artigo 14 a linha A dessa primeira lei como sendo aquele contrato no qual o produtor rural, pessoa física, poderá realizar a contratação de trabalhador rural por pequeno prazo para o exercício de atividades de natureza temporária. Veja que está em negrito aí, ó. Contratação de trabalhador rural por pequeno prazo para exercício temporário. Essa é a característica do contrato por pequeno prazo. Tá certo? Então, professor, eu tenho lá uma tarefa de mandioca para ser tirada. Não tenho condição de contratar um funcionário por prazo indeterminado na minha propriedade rural. Preciso só que ele me ajude ali a tirar a tarefa de mandioca. Aí você faz um contrato de pequeno prazo, tá? É muito importante você ter consciência desses tipos de contrato para você acabar não tendo problemas. Então diz a lei, segundo o parágrafo 1º, que a contratação de trabalhador rural por pequeno prazo, que dentro do período de 1 ano superar 2 meses, olha só, fica convertido em contrato de trabalho por prazo indeterminado.
observando os termos da legislação aplicável. Então, eu não posso contratar uma pessoa em contrato temporário para ela passar 3 meses de trabalho. Não dá. O contrato só pode ser até 2 meses. Passou disso, já era. Ele já passa a ter vínculo trabalhista com você. Tá? Um exemplo desse tipo de contratação é o caso da execução de pequenos e rápidos serviços de culturas rotativas, tais como vacinação de gado, elaboração de cerca, e entre outros, ou até mesmo na agricultura. Então a lei já gera essa previsão, porque sabe que as características de trabalho na agricultura são muito diferentes das características de trabalho na zona urbana, né? As demandas de trabalho são diferentes. Só porque a pessoa vai lá botar uma cerca, eu não preciso ficar com ela pro resto da vida na empresa, né? Só preciso dela para botar cerca às vezes, né? Aí temos o contrato por safra, isso aí é um outro detalhe muito importante. É aquele contrato cuja duração depende de variações estacionais e sazonais da atividade agrária, ou seja, são tarefas normalmente executadas no período compreendido entre o preparo do solo. Olha só, o contrato de safra, gente, ele só é de safra quando ele compreende um contrato que vá desde o preparo do solo, passe pelo cultivo e vá até a colheita. Isso é a característica de um contrato de safra. Tá? Ele é uma modalidade de contrato de trabalho por prazo determinado, sendo que a data de encerramento ela está vinculada ao término do plantio ou da colheita. Tá? Ela está vinculada aí ao término do plantio e da colheita. Se o contrato for de safra, aí ele pode ele pode observar esse ciclo da cultura que existe na propriedade, né? Os direitos de uma pessoa que é contratada por safra: salário mínimo vigente, 13º salário tem que receber, as férias acrescidas de 1/3, FGTS, as horas extras com acréscimo de no mínimo 50% e o adicional noturno. Tá? Uma pessoa contratada por safra tem direito a tudo isso aí. É praticamente um funcionário de contrato indeterminado na empresa, praticamente. A diferença é que ele vai lá só para fazer a colheita da safra. Isso acontece muito no meio rural. Lá no Mato Grosso, às vezes é comum você ver ônibus chegando, trazendo pessoal para atuar na safra da soja ou de outras culturas lá. Veja só, em relação à hora extra, né? A hora noturna ela não é reduzida, ela corresponde normalmente aos nossos 60 minutos. Tá? Antigamente o pessoal dizia que a hora noturna era menos tempo, era 50 minutos. Né? Não é. A única hora que é reduzida é do professor quando ele dá aula. Ele dá 50 minutos de aula equivalente a 1 hora. Entendeu? O trabalho noturno é executado entre as 21 horas, ou seja, só recebe adicional noturno se o trabalho foi executado entre as 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, na lavoura. E entre as 20 horas de um dia e as 4 da manhã, quando é na pecuária. O adicional noturno rural é de no mínimo 25% sobre a hora diurna, a hora do dia. Né? Se o valor da hora do dia, por exemplo, é R$50, um exemplo. O adicional noturno será 25% a mais desses 50. A jornada de trabalho do safrista é a mesma aplicada aos demais empregados, ou seja, 44 horas semanais, não podendo ultrapassar 8 horas diárias. Se ultrapassar, já sabe. É configurado jornadas extras, que pode se acrescentar aí o máximo 2 horas extras remuneradas em 50% do valor da hora normal, em acordo preferencialmente coletivo. Quando se fala de acordo coletivo, acordo com o sindicato, tá? Nos casos de rescisão contratual por parte do empregador, ou seja, daquele que emprega antes do prazo estabelecido, ele responderá com indenização equivalente a 50% da remuneração do empregado, que ele teria direito até o final do contrato, além dos direitos trabalhistas que a gente já elencou aqui nesse slide, né? Salário mínimo, 13º, as férias, o FGTS, entendeu? A Lei Federal 5889, de 73, em seu artigo 14, prevê que ao término normal do contrato de safra será devido ao safrista a título de indenização do tempo de serviço, olha só, uma importância correspondente a 1/12 do salário mensal
por mês de serviço, ou fração superior a 14 dias. A Constituição, por sua vez, no artigo 7º, inciso 3º, estendeu aos trabalhadores rurais o regime do FGTS, permitindo a esse tipo de contrato o saque dos depósitos do FGTS de forma acumulada, segundo o precedente normativo 65 do Ministério do Trabalho e Emprego. Aí aqui, gente, que a gente fala da reforma trabalhista, já nessa reta final. A reforma trabalhista ela trouxe mudanças para as relações de trabalho, levantando dúvidas quanto à aplicação jurídica da nova norma. Temos aí na nova reforma trabalhista uma previsão sobre o transporte dos trabalhadores, principalmente para a questão, por exemplo, do contrato de safra, né? Porque, olha só, a partir da reforma nova, o tempo que o empregado demorar para se deslocar até o local de trabalho, em transporte oferecido pelo empregador, nos locais onde o transporte público não for oferecido, não será considerado tempo trabalhado, entendeu? Serão computadas apenas as horas que o empregado efetivamente trabalhar. Por fim, o transporte oferecido pelo empregador será equiparado a qualquer outro meio de transporte. Tá? Ou seja, não será considerado hora de trabalho. Ele vai ter que trabalhar o tempo normal dele dentro da empresa. Contratos de trabalho intermitente. Aí que está uma novidade da reforma, porque aí, no caso de contrato por safra e contrato temporário, o trabalho intermitente tem um quê de algo mais interessante. Olha só, esse contrato intermitente ele ocorre quando o empregador contrata o funcionário para trabalhar esporadicamente. Então, no âmbito rural, esse tipo de contratação ele ocorre normalmente em produções agrícolas por safra, né? Como a gente comentou agora há pouco. Nesses casos, o produtor e o empregador rural não necessitam de determinados tipos de mão de obra diariamente, a exemplo do plantio e da colheita. Tá? Ou seja, lembra que no contrato de safra, ele só é contrato de safra porque ele abrange desde o preparo do solo até a colheita? Pois é, então no contrato de trabalho intermitente, pode ser um contrato com uma pessoa só que vai fazer o preparo do solo. Eu não preciso colocar ele no contrato de safra, tá? Então, apesar dessa disposição legal não determinar um mínimo de horas para a contratação de um trabalhador intermitente, as regras gerais elas continuam valendo. As horas máximas de jornada são de 44 horas semanais e 220 mensais. Então, o trabalhador contratado por esse tipo de regime, no caso intermitente, ele ainda tem o direito a proporcional de férias, tá, gente? 13º salário, repouso semanal remunerado e adicionais legais. Isso é a lei número 13.467, artigo 452, a linha A, parágrafo 6º. Essas nomenclaturas da lei, quem gosta é advogado, adora essas coisas. O período trabalhado em um contrato intermitente, ele é de livre acordo entre as partes. Olha, isso que é bacana, tá? Isso aí abriu muita possibilidade para quem tem problemas com contratação nas empresas. E flexibilizar não quer dizer necessariamente violar direitos, tá? Então, flexibilizar quer dizer atender certas realidades, porque tem empresas com N necessidades diferentes. Então, o período trabalhado em um contrato intermitente é de livre acordo das partes, tá? Horas, dias ou meses, as partes que vão chegar a um consenso. Contudo, independentemente da fixação de tempo, o valor específico a ser pago pela hora trabalhada deve ser claro e não poderá ser inferior ao salário mínimo ou ao pago aos demais trabalhadores que desempenham a mesma função, como está no artigo 452, a linha A da Lei 13.467. Certo? Quem quer falar, pode falar. Professor, nesses tipos de contrato aí, eles exigem uma exclusividade ou não é mais versátil? Eu não entendi bem tua pergunta, Railan. Seria o contrato intermitente ou temporário? Isso, esse que ele trabalha esporadicamente. Você exige assim exclusividade como? Não, você pode trabalhar para mais de uma empresa, porque você acorda em horário, você acorda o tempo, né, entre ambas as partes. Então, digamos que você trabalha uma manhã numa empresa e outra manhã em outra, porque pela CLT você tem que ter exclusividade, né? Eu acho que foi isso que você quis dizer, né? Sim.
Não, mas se não for, pode dizer, que aí eu tento esclarecer melhor. Fique à vontade. Não, mas é isso mesmo. É isso, né? Questão de exclusividade. Então é isso. Às vezes, por exemplo, se acontece de você, Railan, você trabalha para a empresa do Albério lá, né? Você acordou que você vai trabalhar 4 horas lá para realizar a atividade X que o Albério precisa de você. Mas aí o Wanderson ou a Beatriz já tem uma empresa lá que precisa de você para uma outra função, 4 horas de trabalho de tarde. Aí você pode trabalhar para os dois, ter contrato com os dois, mantendo seus direitos trabalhistas. Entendeu? Entendi sim. Obrigado. Alberto, você quer falar? Você está com a mão levantada aí? Acho que ficou aqui direto, aqui, não sei como é que Ah, tá. É só apertar de novo lá na mão. Fica direto aqui, eu não sei. Aqui. Você aperta de novo lá na mãozinha que some isso. Ah, tá. Desativou, desculpa. Isso. Não, sem problema. Gente, mais alguém quer comentar algo? Bom, nessa reta final, é até 11, né, Kaline? Nessa reta final, olha, o tempo deu perfeito, porque a gente vai falar agora, o último slide é sobre segurança do trabalho, aquilo que a gente já vinha comentando. Que hora é a merenda? Eu também quero saber, Amanda, tomar nem que seja um cafezinho com bolacha Maria. Tá certo, gente, então segurança do trabalho. Aquilo que eu comentava com vocês e que o Albério trouxe de forma muito bem contextualizada, né, para nossa aula, esse caso dessa fazenda aí nessa região de Capanema que resgatou funcionários em condições análogas à escravidão. A segurança do trabalho é um ponto, eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todas as empresas, do rural ao urbano. Porque a gente sabe, o Albério que trabalha diretamente com isso, sabe que a nossa cultura não é uma cultura preventiva. A nossa cultura brasileira, eu sou brasileiro, sei muito bem que a nossa cultura não é uma cultura de prevenção. Nós trabalhamos com a remediação. É isso, nós somos especialistas, trabalhamos remediando problema, mas prevenir, que é bom, é a parte mais difícil. Porque o brasileiro ele é averso ao cumprimento de lei e de regras. Tá? Eu não consigo explicar o porquê ainda. Quando eu for estudar um pouco mais de antropologia, o Milton Santos é um antropólogo brasileiro que tem uns livros sobre isso aí. Ele talvez tenha a resposta. Nós temos aversão a tudo que é norma. E na empresa, profissionais que trabalham na área de segurança do trabalho, ou então na parte de controladoria, são os mais mal vistos pelos colaboradores, porque é aquele pessoal que cobra. Tá? Segurança do trabalho é uma questão vital para o exercício da profissão. Tá? Então, se numa empresa você não tem as normas devidamente implementadas dentro do seu sistema de segurança de trabalho, você vai ter sérios problemas. Porque qualquer acidente de trabalho gera um passivo para a empresa que só atrapalha tanto o caixa quanto o dia a dia da empresa. Então não custa nada investir na sinalização, no treinamento, na capacitação para o uso dos EPIs, na disponibilização desses equipamentos para os funcionários, e também na parte do funcionário não custa nada ele usar, tá? Não custa nada ele usar. Tem um colega meu que é controller numa empresa da Ambev, lá em Santa Catarina, e ele disse que lá o barulho dentro da fábrica é insuportável por causa das garrafas, né, que vivem se chocando umas com as outras, naquele trilhozinho que elas vão passando para serem enchidas, né? Eles que é um barulho insuportável, mas lá com muito trabalho eles conseguiram fazer com que os funcionários utilizassem os protetores auriculares, né? Então é muito difícil isso no agro, a gente conseguir fazer com que as pessoas utilizem, mas entre eles não quererem usar e as normas, o que deve prevalecer neste caso
é norma. Quando se trata de segurança do trabalho, não existe negociação, não existe acordo. É o que está na norma, gente. Gostem, amem ou odeiem o técnico de segurança do trabalho, mas tem que prevalecer o que está na norma. Por isso que eu mandei para vocês uma tabela com as NRs, com as normas, para vocês conhecerem quais são as normas que estão vigentes e, claro, acompanharem aquelas que vão evoluir, outras que vão serem incorporadas, né? vão ser absorvidas por outras. Mas é muito importante isso porque acidente de trabalho dá muito problema para o empregador. E no meio rural, nós como técnicos, por exemplo, também temos as nossas normas de segurança do trabalho. Você como técnico agrícola em agronegócio, você não pode ir para uma propriedade sem ter seus equipamentos de segurança, sem ter a proteção das pernas, sem estar com a calça, com uma bota, com a proteção das pernas, sem estar com um kit de primeiros socorros acessível. Porque, veja só, o risco de você ser atingido por um animal peçonhento ou qualquer outra coisa que possa vir a ferir a sua integridade no campo é alto. De repente um boi corre atrás de você, né? Ou um cavalo lhe dá um coice, você precisa de atendimento ali no local. Então, geralmente como você está distante do local de saúde, da casa de saúde, é que aumenta aí a responsabilidade, né? Então, ainda para nós técnicos, eu vejo alguns técnicos entrarem no mato sem terem o devido equipamento, sem ter, por exemplo, a sinalização para aqueles que estão dentro de unidades, de usinas de beneficiamento, tem que estar sinalizados com aquele colete laranja, um chapéu. Então, tem as normas, eu mandei as normas lá exatamente para vocês terem mais ou menos uma noção do que é exigido. Tá? E claro, de vocês exigirem, porque imagine se a empresa não tem um técnico de segurança do trabalho e lhe coloca para cumprir esse trabalho aí. Você tem que saber como desempenhar, para evitar problemas, como a José está colocando aí. Tem muito trabalhador imprudente. Essa semana aconteceu um acidente aqui na empresa de Dendê, que um trabalhador não usou óculos, não sei, e aconteceu que para ele não perder a visão, a empresa teve que arcar com 20 mil de imediato. Então, olha só o problema, gente. Então, é aquilo que eu disse, nós temos uma cultura perversa de vivermos remediando as coisas. A gente não consegue prevenir, a gente não consegue prevenir a nossa velhice, a gente não consegue se preparar para a velhice, a gente sabe que a gente vai envelhecer. A gente não sabe, a gente não consegue se preparar para a velhice, não consegue prevenir doenças, mesmo sabendo que o SUS é daquele jeito, tá? A gente vive remediando, é aquela velha história, né? Se Deus é brasileiro, e as coisas vão passando, tá? Então é uma cultura é muito difícil de ser mudada, então é para isso que a gente está num curso, é para isso que a gente vai para a faculdade aprender, para a gente pensar de forma diferente, para a gente mudar comportamento, tá? Olha o caso aí que a José está colocando da empresa de Dendê. Prejuízo para a empresa e prejuízo maior ainda para o trabalhador, que mesmo com esse dinheiro aí, ele não vai ficar 100%. Era muito melhor a visão dele íntegra, ter quebrado um equipamento de proteção individual do que ter prejudicado o olho. Por exemplo, meu pai é pedreiro. Lá em casa eu sou muito enjoado com relação a essa questão de segurança do trabalho. E vive insistindo com ele com relação aos EPIs, mas não tem no mundo quem faça esse homem usar um EPI. Não tem no mundo. Então é um problema. Eu digo para ele, se fosse para trabalhar para mim, eu não queria. Eu não ia lhe contratar porque você não usa os equipamentos de proteção, auricular, o óculos, quando vai usar uma maquita para fazer um corte num tijolo, uma bota com uma ponteira de ferro, caso caia alguma coisa de cima. Então, eu olho para dentro de casa e digo, meu Deus do céu, se eu não consigo convencer meu pai de usar um EPI, eu não sei como é que seria se eu tivesse na função de segurança do trabalho dentro de uma empresa. É difícil, gente. E dá justa causa, entendeu? Se o técnico ele for notificado porque ele descumpriu com a segurança do trabalho e ele reincidir, dá justa causa. Dá justa causa. E eu, na condição de eu nunca atuei nessa área de segurança do trabalho ainda, com empresa, mas se viesse porventura a atuar,
pode ter certeza que eu não tinha pena de mandar embora não, porque o risco para a empresa é muito alto e para a pessoa. Porque olha, o caso da pessoa perder um olho, que nem ela está colocando aqui a José, é muito sério, gente, isso, perder um dedo ou qualquer outra coisa que venha ferir a integridade, uma luxação. Outro dia eu peguei, eu trabalhava numa empresa e vim descendo a escada, não tinha sinalização na escada, lá eu caí da escada, passei o quê? Passei 8 dias afastado da empresa, prejuízo para a empresa, por quê? 8 dias que eu não fui trabalhar, por causa de uma escada mal sinalizada. Então, vocês estão vendo a situação? Então, fazer mapeamento de risco é uma função do técnico de segurança do trabalho, mas nada impede que você, como técnico em agronegócio, estude gestão de risco. Estude gestão de risco. O que é gerir o risco? É você identificar o risco, a gente chama de mapeamento, e você dá uma resposta para cada risco identificado. Isso é gestão de risco. Ou seja, existe o risco disso aqui. Qual seria a alternativa para evitar que esse risco aconteça, se realize, se materialize? Aí você coloca lá a resposta, o que vai ser feito. Existe o risco de partículas se desprenderem do teto, alguma coisa assim, da armação da planta industrial. Qual o risco que qual a resposta para esse risco? O uso de capacete. O risco, por exemplo, ambiental na questão também auditiva. Excesso de barulho que pode comprometer a audição. Qual a resposta para esse risco? Utilização de protetores auriculares. Por exemplo, o Dendê, né, José? Não sei se você é do bonito. Mas o Dendê, além de outros riscos, tem o risco com os animais peçonhentos, que é muito comum. Então, se o trabalhador não estiver bem protegido, até o tempo dele chegar numa unidade de saúde, considerando a distância, se não tiver atendimento ambulatorial dentro da própria empresa, o risco de morte é muito elevado. Então, isso também é um assunto de gestão de pessoas, tratar de segurança do trabalho. Isso não está lá na apostila de vocês, eu trouxe de forma extra para essa aula de hoje. Então é isso, gente, estamos chegando ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham se sentido contemplados. Uma aula diferente, tá? É bem diferente mesmo, assim, do que é o conteúdo de vocês, mas eu acrescentei muitas outras coisas para trazer uma aula de qualidade, porque eu tenho maior preocupação com vocês na formação técnica, né? Porque uma coisa que mais me dói é ver um técnico formado e ele dizer que está sem emprego. Aí isso me dói na alma, porque a formação técnica é muito bem feita, muito bem estruturada. E no Brasil, não é puxando o saco não, mas as nossas instituições que oferecem curso técnico são muito bem preparadas, né? Eu particularmente acredito muito na formação técnica. O que às vezes acontece é que os alunos nem sempre se dedicam, o que não é o caso de vocês, né? Graças a Deus. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Ainda tem 2 minutos de aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Depois os slides eu posso até mandar para vocês se quiserem. Tá? Eu posso mandar para vocês lá pelo AVA. E só lembrando, gente, que vocês podem participar sempre lá do nosso fórum de dúvidas. Sempre que surgir uma dúvida, lá eu também coloco conteúdos extras. Coloquei um áudio esses dias falando sobre gestão de pessoas no agronegócio. Então, fiquem sempre atentos lá no fórum de dúvidas e diagnóstico. Eu estou sempre atento lá às dúvidas de vocês. O nosso fórum de discussão não era obrigatório, mas agradeço muito a participação de vocês, foi muito produtivo. A entrega dos trabalhos também, vocês conseguiram enviar atividade reflexiva em tempo. E agora a gente se encontra na nossa próxima aula de políticas públicas para o agronegócio. Tá? Fiquem atentos também que tem material extra lá no fórum de dúvidas e diagnóstico. Eu postei algumas aulas extras lá para vocês, além daquela que eu enviei no e-mail com a mensagem. Tá certo? Agradeço os elogios, Railan, Jerusa, Amanda e aos demais a participação. Foi um prazer imenso mesmo estar com vocês. Deixa eu só fazer aqui um print da tela para eu poder postar a frequência depois de vocês.
Abram aí a câmera para eu ver a carinha de vocês. Não precisa ir no cabeleireiro fazer a chapa, tá? Isso, Wanderson. Muito cuidado com as cobras aí no teu plantio de hortaliças. E o pior não é nada, é que cobra é um bicho mesmo pequeno e traiçoeiro, né, gente? Eu tenho o maior pavor. É o pior animal assim, réptil, pra mim é cobra. Eu não suporto, nem na televisão. Pronto, deixa eu fazer outra aqui. A Brenda abriu, a Jerusa. Beatriz, cadê você? Railan, Kessia, Luana, Josele, Bianca. Ajeitando o Isso. cabelo aqui, É. descabelado, pessoal. Fez só uma chapinha, foi o Alberto. O único que fez chapinha aqui foi o Alberto. É, tá de verde Senar. Só tá. Cadê o Railan? Isso, Railan, Kessia, Luana. Já vai, eu vou tirar. Isso, já foi, gente. Todos elegantes. Foto 3x4, aquela foto 3x4. É isso mesmo. Aquela foto horrível, né? Eu tenho uma que eu tô de cabelo raspado, uma 3x4. Eu só tenho uma que sobrou, mas eu guardo que é histórica. Eu de cabelo raspado no tempo que eu fui fazer o alistamento militar. E eu tô parecendo um presidiário. Coisa mais feia do mundo. Sangue de Jesus. O doutor falou que fala alto. Eu lembrei que quando eu era coroinha eu sempre via ele lá na igreja. Ele fala realmente alto mesmo. Eu falo alto. Hoje eu só não tô falando mais alto porque eu tô com a garganta já debilitada. Mas é por isso é bom, porque, por exemplo, ninguém me conta nada, nem um fuxico, nem nada, porque sabe, se eu for falar, não tem como esconder. Eu não consigo cochichar. Sabe o que é a cultura nordestina? É a minha herança nordestina. Ah, então a minha avó porque ela fala bem um pouquinho. Cultura. Todo mundo aqui de casa fala alto. Se você assistir a conversa de dois nordestinos, você jura que eles estão brigando. Aí às vezes, quando eu dava aula no ensino médio, meus alunos, às vezes, alguns não se acostumavam muito assim, que eles... Eu fui sua aluna. Foi minha aluna? Pois é por causa disso, de eu falar alto, né? Eu pensava que eu tava brigando. Senão não tô brigando, não. Gente, gratidão. 11 horas. Deus abençoe vocês. Leiam a Bíblia, quem for cristão, por favor. Todos os dias um versículo não mata ninguém. Pelo contrário, vivifica, melhora a alma. Ainda mais nesses tempos que nós estamos passando. A palavra de Deus é conforto pra gente, né? E não são dias tão fáceis. E os que virão também não estão tão fáceis aí, né? Então a gente precisa ter fé em Deus e esperança, porque Ele sim é o nosso refúgio, né? Deus abençoe. Tudo de bom. Tchau. Tudo certo, graças a Deus. Tu viu se a Verena